Eu gosto muito de dizer, inclusive aqui na minha comunidade, todas as celebrações, que a palavra de Deus ela nos desafia. Por que um desafio? Como uma corrida. Aliás, São Paulo, por vezes, usa essa metodologia, né? Porque ele está vivendo um ambiente grego, está vivendo um ambiente onde existiam as Olimpíadas. Então é possível que a gente pense também a partir dessa metáfora. A vida espiritual é como uma grande corrida. A gente tem uma meta, temos que atingir essa meta, a linha de chegada. Essa linha de chegada é a nossa salvação. É preciso treinar todos os dias, se a gente quer atingir esse objetivo como um grande corredor, para que quando esta corrida, no último momento das nossas vidas, perto do nosso julgamento pessoal, nós chegarmos e atravessarmos esta linha diante de Deus, nós saiamos vitoriosos. Mas a vitória não é contra os inimigos, nós somos desafiados nisso. Existem igrejas, existem novenas, existem coisas que a gente chama de espirituais, mas que não são, que pedem a derrota dos nossos inimigos. Na derrota dos nossos inimigos também está a nossa derrota. Porque esse desafio de construirmos uma igreja é diferente do desafio de construirmos um exército. Por vezes, hoje, algumas atitudes que não são em nada conservadoras, mas que são atitudes retrógradas, reacionárias, colocam que a igreja precisa de soldados. A igreja não precisa de soldados. Quem precisa de seguidores é Jesus Cristo. E o seu seguimento nos leva à cruz. O primeiro preparo, de fato, então, que nós temos que receber é justamente o que São Paulo nos diz, que a caridade é maior que o conhecimento. Ele poupa de comer uma comida que poderia ser comida, porque ídolo nenhum existe, é só Deus quem existe e consagra tudo para não escandalizar o outro. E aí vem Jesus, que para nós poderia ser o motivo de escândalo, dizendo que o caminho é a cruz, não apenas a cruz física, no qual nós seremos martirizados, mas um treinamento e um martírio de vida que nos leva ao autodomínio. A este autodomínio que faz inclusive que a gente ame quem não nos ama, os nossos inimigos. E aí está o grande desafio para a pastoral da igreja, para quem se diz líder, para nós padres, para os bispos, para os papas, está o desafio para todo cristão, de mamando a caducando, que é amar para além das suas forças. E está aí o treinamento da caridade perfeita que o Senhor nos chama a viver. Hoje, olha lá, neste dia de hoje, 10 de setembro de 2020, frente à pandemia, frente a toda essa divisão social que a gente está vivendo no mundo, né? Entre progressistas e conservadores, entre direita e esquerda, todos esses desafios que nos impõem, sobretudo, a viver um momento de muita raiva e de muito ódio, o Senhor vem ser a vacina e o remédio, nos colocando o desafio deste treinamento espiritual. Amar sem olhar a quem, fazer como Ele fez conosco, sabendo que a gente ia ainda pecar, Ele já morreu inclusive pelos pecados em que nós ainda nem cometemos. Olha lá, pagou a nossa dívida adiantado e nos deixou ainda um restante para que pudéssemos pecar. A nossa missão, enquanto cristãos, seres espirituais, que assim o somos, é justamente dominar o nosso desejo à vontade de Deus, é fazer justamente que a nossa vida corresponda cada vez mais a este Evangelho, que nos garante, sim, um retorno. O retorno, então, não é nas minhas promessas, o retorno que eu vou receber de Deus não é nos meus empenhos que eu faço, nos meus sacrifícios, porque o sacrifício perfeito e o retorno perfeito me parece que seja amar meus inimigos, abençoar quem me amaldiçoa, fazer pelo outro o que eu gostaria que fosse feito para mim. Eis a regra de ouro. Portanto, se você quer cruzar a linha da salvação
e ser salvo por nosso Senhor Jesus Cristo, está aqui em Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 38, o desafio para vivermos este dia e para fazermos uma vida segundo o Evangelho. Por vezes você, por vezes eu, peço uma resposta bem prática do Evangelho. O que eu devo fazer? Me explique, às vezes eu não entendo a palavra. A palavra aqui está muito clara. Portanto, não finja que ela não é verdadeira. Não finja não ouvi-la. Deseje lê-la e, com a graça do Espírito, viver a verdade que ela pronuncia, as atitudes que ela nos pede e o resultado que ela confere àqueles que de fato forem fiéis a ela. Quem tem ouvidos, ouça e fique esperto, porque Deus é justo.